Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Aonde você está agora, na sua casa, chame as outras pessoas agora no momento. Dá um compartilhar aí no Facebook, para que os seus amigos possam também participar desse momento tão precioso, que é ouvir a palavra de Deus, que traz esperança, que nos traz para o caminho da eternidade. Compartilhe aí nesse momento, no nome de Jesus. Enquanto a gente vai compartilhando, eu quero te convidar nessa noite a abrir a palavra do Senhor em Isaías 12. Isaías 12. Abra sua Bíblia. Vamos ler juntos, na mesma fé. Orarás naquele dia. Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é o Deus que transcende distâncias. Se a gente faz a nossa cama no mais profundo abismo, Salmo 139 diz: lá o Senhor está. Se a gente faz a nossa morada no mais altos céus, lá o Senhor também está. Se nós tentamos esconder do nosso Deus nas mais densas trevas, a palavra do Senhor nos afirma: as trevas não te são escuras. Um Deus que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, se faz presente aqui neste momento, se faz presente na sua casa, como o profeta Isaías afirmou em Isaías 12, que a gente precisa proclamar e exultar, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que esse Deus faça presente na sua casa nesse momento, quebrando todo o dardo inflamado do inimigo que tentou tirar a sua esperança, a sua alegria, que tentou tirar o seu foco do Senhor, que deixou você ansioso esse dia, angustiado, talvez deprimido. Que esse Santo de Israel se faça presente na tua casa nessa noite, no nome de Jesus, e que a poderosa mão dele toque na sua cabeça, no seu coração, enquanto nós oramos. E pela fé nós cremos que a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e mente nessa hora, vai tirar toda a sobrecarga da sua vida, porque estamos chegando diante daquele que pode todas as coisas, para que a voz do Senhor possa ecoar no seu coração nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos preparar para esse momento. Vamos pedir a Deus que visite o nosso lar, que visite a nossa vida, que venha com algo que o mundo não pode dar, uma paz que o mundo não tem, a esperança que só o Senhor tem. Mas em nome de Jesus clamamos a Ti nessa hora. Cremos num Deus todo-poderoso e que opera maravilhas ainda hoje no meio de nós. A Tua palavra diz que o Teu Filho Jesus de ontem e o de hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a raiz de Davi, o Deus Emanuel,
Ó Pai, se faça presente nesse momento, em cada lar que está ouvindo essa mensagem. Inunda esta casa com a tua presença. Tira toda nuvem de opressão desses lares no nome de Jesus. Tira, ó Pai, toda angústia da alma. Ajuda-nos a descansar no Senhor. O Senhor já está no meio. A tua palavra diz que quando nós reunimos 2 ou 3 no nome do teu Filho Jesus, que lá o Senhor está. Nós cremos que o Senhor está aqui neste momento, na casa do teu povo, pois nós reunimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Tira toda sobrecarga, ó Pai. Dá-nos o teu fardo que é leve e suave. Dá-nos o amadurecimento do teu Filho Jesus, até que possamos aprender a ser mansos e humildes de coração. Encha a nossa casa com louvores do Senhor. Encha a nossa alma com os louvores do Senhor. Cerca-nos da tua bondade. Mova neste lugar e neste momento, aqui e aonde o Senhor levar essa mensagem, que o teu Santo Espírito possa transbordar neste lugar, nos convencendo do nosso pecado, que somos pecadores, miseráveis. Ser propício a nós, pecadores, ó Pai. Ser propício a nós, que precisamos conhecer a tua justiça e o teu caminho, e que o teu Espírito nos guie até ele. Que o teu Santo Espírito testemunhe com o nosso Espírito que somos filhos do Senhor. Que maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Põe nos nossos lábios neste momento um cântico, um hino de louvor. Encha a nossa casa com a tua presença. Que a gente diminua e que o Senhor cresça. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, meu querido. Adore ao Senhor no seu lar. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, no seu sofrimento. Sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai abandonou seus filhos, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti
se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Como maravilhoso é, como maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Como maravilhoso é, maior que tudo ele é. Como maravilhoso é o nome de Jesus. Como maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Sim, Senhor, nós acreditamos no poder, no nome de Jesus, no poder que há no nome santo de Jesus. Obrigado, Deus, mais uma vez, por estar na tua casa e poder louvar o teu nome junto com teus irmãos que estão nas suas casas e adorando também teu santo nome. Receba o nosso louvor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Nós não somos nada, Pai. Que o teu nome cresça, que nós nos diminuímos, e que o teu nome seja louvado nesta noite. Em nome de Jesus, oramos e entregamos o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Amados, alguns lembretes aí. Nesse momento, você que pode dividir o pouco que você tem, possa entrar em contato com a nossa secretaria que está funcionando na parte da tarde, para que a gente possa solicitar os diáconos de ir na sua casa e pegar, se você não puder trazer aqui na secretaria, para a gente montar as cestas básicas. Então eu preciso saber de duas coisas. Primeiro, aqueles que estão precisando de ser socorridos. Esse é o momento. Se nós precisamos orar e precisamos ficar atentos. Eu não tenho a revelação de Deus, quantos que estão passando. Eu nem conheço as famílias direito. Eu cheguei esse ano para a igreja. Então eu preciso que você se manifeste. Pastor, eu estou precisando. Ou fale com um dos seus amigos da junta diaconal, ou com um dos presbíteros, e nós prontamente estaremos junto com você, fazendo parte, experimentando um pouco do que era Atos dos Apóstolos, quando os irmãos percebiam que os outros tinham necessidade e vendiam o que tinham e dividiam com esses irmãos. Isso é avivamento. Mas nós precisamos saber. E o segundo, aquele que pode dar a parte, doar. Nós precisamos saber quem é essas pessoas, para a gente poder montar as cestas aqui. Já tem pessoas nos procurando para que a gente possa socorrê-los. Então nós precisamos da sua ajuda. Esse é o primeiro lembrete. O segundo lembrete é que o Geração Futuro começou a gravar aí as historinhas, os recados, as mensagens, para também a mensagem chegar no coração das nossas crianças. Então vai ser acrescentado durante a semana, final de semana, novos recadinhos do Geração Futuro, da equipe do Geração Futuro, às nossas crianças. Então eu peço aos pais que possam passar para as crianças, possam orar com elas antes, orar depois, perguntar se elas entenderam a mensagem. Esse é um momento que nós estamos precisando também dos pais na educação dos filhos aí, quanto à palavra de Deus. A joia, e lembrando aqueles que puderem trazer o dízimo na igreja ou na secretaria, ou ligar para os diáconos também, para poder continuar a obra do Senhor. Eu lembrei de uma história hoje, quando eu estava separando meu dízimo, de uma igreja, um missionário que teve na nossa igreja e contou uma noite, no meio do culto, o quão impactante foi para ele aquele culto no momento dos dízimos e ofertas. Ele sempre participou, mas ele nunca tinha sido impactado tão forte como ele foi naquela noite, em que no momento dos dízimos e ofertas, enquanto eles adoravam a Deus, as filas iam se criando nos corredores, uma igreja muito grande, e ele notou quando uma daquelas pessoas lá na África estava com um cesto grande e vazio na cabeça, e ele ficou olhando para aquilo, chamou muito a atenção, e ele ficou observando aquele senhor com um cesto, em lágrimas. E quando chegou lá na frente, o senhor colocou o cesto, começou a chorar e entrou dentro. Ele não tinha nada, ele não tinha condições financeiras de poder, ele não estava recebendo. E ele falou: Deus, eu não tenho nada, mas o que eu tenho de melhor eu dou para o Senhor. E entrou dentro do cesto, chorou, orou e depois saiu. Amados, Deus não precisa do nosso dinheiro. O que Ele precisa é de nós. E quando nós entendermos que a gente perde tudo aqui, é aí que a gente ganha com Ele. É isso que vai fazer toda a diferença. O nada nosso é o tudo de Deus. Quando a gente menos tem, é quando Ele mais dá. Ele não precisa de nós, nós precisamos dele. Que Deus te constranja nesse momento, e que você possa dar o seu melhor, você se entregar em obediência à palavra do nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Pastor, o senhor está gostando de pregar demais no Apocalipse. Nós estamos vivendo um tempo apocalíptico. Desde quando Jesus foi assunto aos céus e Ele enviou o Consolador, nós vivemos os últimos dias.
em qual parte que nós estamos do Apocalipse, ninguém pode se precisar com exatidão. Mas nós somos a igreja do Apocalipse. Nós vivemos os últimos dias. E a palavra toda foi escrita, inclusive o Apocalipse, para nos nortear nesse tempo em que vivemos aqui. Aquilo que nós precisamos ser como igreja. E eu meditando nas Escrituras, no capítulo 3, na última igreja, eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite aquilo que Deus falou no meu coração, enquanto eu meditava nesse texto. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14 até o último versículo do capítulo. E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu me humilho diante do Senhor. Nada sou sem a tua presença, nada tenho para dar para o teu povo que não venha de ti. Aquece meu coração, toma o meu espírito, a minha mente, compra Lucas 12:12 na minha vida. Que o teu Santo Espírito venha soprar abundantemente, que haja vida e vida em abundância nos lares nessa noite, que haja arrependimento, volta ao caminho do Senhor. Traz-nos, ó Pai, a revelação do teu Espírito, arde o nosso coração. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amados, sabemos que essa primeira parte de Apocalipse foi quando o próprio Senhor, o Espírito do Senhor, o próprio Jesus, aparece a João naquela ilha de Patmos e começa a revelar a ele e diz: escreve. E ele passa a recomendação às igrejas. E aqui é a última igreja. Há 7 igrejas. E essa carta me chamou muito a atenção, especialmente no dia de hoje, que daqui a pouco nós vamos participar da ceia, em que há uma discussão aí internacional sobre a ceia online, ceia ou não ceia, faz ou não faz, o que é, o que não é. E eu orando muito e conversando com os presbíteros, então nós decidimos fazer, crendo que Deus é um Deus que se faz presente aqui na sua casa.
Deus é um Deus que transcende cultura, transcende câmera, transcende distância. Ele é Deus. E que esse é um sacramento e um símbolo do Senhor, da nossa vitória. Nada mais propício nesse momento de angústia que temos passado. Ceiar a ceia do Senhor, com o Senhor, aonde nós estivermos. Mas pensando nisso e orando muito, enquanto eu meditava sobre tudo isso, Deus me fez levar nessa igreja. A última ceia registrada na face da terra é a ceia que o Senhor Jesus convida a igreja, que é essa de igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 20. Ele fala: eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso encheu meu coração, porque essa é a ceia que o Senhor Jesus, Ele está mandando João escrever, e Ele deixa registrado que é Ele que quer. Isso me reporta a uma outra história, num momento de multidão, quando as multidões apertam e tocam o Senhor Jesus. Todo mundo queria estar perto dele, e aquele rapaz baixinho de estatura sobe naquela árvore, e quando Jesus chega debaixo daquela árvore, ele para toda a multidão e vai ao encontro de Zaqueu e fala: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém que eu coma na tua casa. Ele poderia dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje te convém que eu coma na tua casa. E ele não estaria errado, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, o grande El Shaddai. Mas naquele momento, ele olhou para aquele homem e o constrangeu com o seu grande amor, dizendo: é importante para mim eu entrar na sua casa. Apocalipse 3:20 se reporta a um mesmo momento em que ele para as multidões e olha para quem? Para quem ouve. Aquele que tem ouvidos, ouça. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. Ah, amados, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu não me aguentei. Falei: obrigado, meu Deus. Mas aqui a gente precisa perceber o contexto. Com quem Jesus ceia? Com quem que Jesus ceia? Essa é uma pergunta que veio no meu coração, porque ele fala que vai ceiar. E aí então nós temos que voltar no contexto. E o contexto desse texto me diz que Jesus ceia com quem ele conhece. Ele nos conhece, amados. E ele diz: conheço as tuas obras. E eu conheço. O seu pastor não conhece, a liderança da sua igreja não conhece, mas eu te conheço. Conheço as tuas obras. E na minha prova, você foi reprovado. Não é nem quente e nem frio. Um Deus que conhece a sua igreja na medida exata e de reprovação. Ele diz: eu te conheço, eu sei exatamente aonde você está. Na minha balança você não é quente e nem frio. A segunda expressão que ele fala do Deus que ceia com o seu povo, ele não só conhece, ele diz: você tem me dado ânsia de vômito. Deus não só nos conhece, amados, Deus nos reprova. E Deus fala: e isso que você tem feito, que eu conheço, que ninguém conhece, tem me dado ânsia de vômito.
Terceira coisa que ele fala. E você nem sabe. Nem sabe que você é infeliz. Nesse tempo que se chama hoje, que nós estamos de quarentena, Deus tem revelado ao nosso coração o quão grande é a nossa infelicidade. Nós achávamos que eram felizes, amados, com o dinheiro que a gente tinha, com o emprego que a gente tinha, com a saúde que a gente tinha. O mundo todo achando que estava bem, com a força dos exércitos que ele tinha. E Deus tem mostrado para nós e para todas as nações que somos os homens mais infelizes da terra. Eu te conheço. Eu sei exatamente onde você está. E não está bem. Essa é a mensagem que Deus falou fortemente ao meu coração. Com quem Deus ceia? Com esse tipo de gente. Eu e você. Mas aí ele deixa um recado para esse tipo. Primeiro, eu sei exatamente quem você é. Mas ele fala, segundo, eu não quero que você continue assim. Ele está falando para a igreja, amados. Ele está falando para o povo, que se chama povo dele. A igreja de Laodiceia escreve. E no final ele fala assim, às igrejas. A todas as igrejas. Esse recado não é só para Laodiceia, mas a todos aqueles que se chamam povo de Deus. Eu te conheço, eu sei a sua medida, não está bem, está me dando ânsia de vômito. E agora ele diz, muda. Ele diz, aconselho-te que de mim, aconselho-te que de mim. Nós como igreja achamos, amados, nessa última geração, que estamos abastados, né? Ricos. Quantas mídias, quantas lives. Agora mesmo deve ter milhões de lives no mundo inteiro. Você pode escolher que você vai ouvir. Uma igreja com alta tecnologia, igrejas gigantescas, mais de 10 mil membros, uma igreja que parece ser rica, abastada, e o nosso Senhor vem e faz o raio-x da última igreja dos últimos dias e fala assim, eu te conheço, você tem fama, mas eu te falo quem você é pobre, você é cega, você é nua e é infeliz. Sabe por quê, amados? Porque nós temos trocado o melhor de Deus por um prato de lentilha. Quando é que nós fazemos isso, pastor? Quando nós saímos de um culto lotado de pessoas, com a palavra que arde o nosso coração, com louvor que nos faz chorar e arrepiar, e a gente fala assim, nó, foi bom demais, e aquilo ali é o suficiente para a sua semana, porque você só volta no outro domingo, antes, né? Espero que depois dessa pandemia, esse negócio mude. Só no outro domingo, o que você fez? Trocou o melhor de Deus por um prato de lentilha. Um culto com a boa palavra, com a instrução, com o louvor, é apenas um pouco do muito que Deus quer nos dar. Nós não podemos ficar aquém daquilo que Deus tem para nós. E ele fala, aconselho-te que compres de mim, não é da igreja. A nossa volta é para Ele, amados. Quando nós voltarmos para esse templo, que as portas abrirem e que lotar de novo os cultos, entenda, você não está voltando para a igreja, a volta é para Ele. Aconselho-te que compre de mim. Esse é o lugar que Deus nos quer. Não é no maior igreja, no melhor culto, com o pastor fulano ou ciclano, é com Ele. Aconselho-te que compres de mim. E Ele fala as coisas que Ele quer que a gente vá até Ele buscar. E Ele diz, a primeira coisa, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Nós sabemos que o ouro refinado pelo fogo, aqueles que estudam um pouquinho sobre isso, é aquele ouro sem impureza, e onde o ourives põe o fogo mais quente considerado da face da terra, e ele vai jogando em cima do ouro. Quanto mais quente, mais as impurezas vão saindo para a beirada do cadinho, e ele vai limpando as impurezas,
E chega um certo momento em que ele está colocando fogo e não sai mais impurezas, mas ele continua colocando fogo. Sabe quando ele para o fogo em cima daquele ouro? Quando ele consegue enxergar a face dele como num espelho e ele para de colocar o fogo. Esse é o ouro refinado. O que Deus está colocando e dando um recado para a igreja, aqueles que eu sei com ele, é aqueles que precisam aprender a comprar aquilo que tem um valor puro, sem sujeira, sem mistura, um ouro refinado. E esse só eu tenho. A riqueza de Deus é totalmente diferente da nossa riqueza, porque no reino de Deus, aquele que perde tudo é o que ganha mais. Quem dá menos com as 2 moedas da viúva é a que mais deu no momento de dízimo e oferta. Aquele que dá outra face é que ganhou a briga. Aquele que deu a capa e também a túnica. É quem perde tudo, é que ganha tudo com ele. Não é quem tem tudo aqui. Ele diz, quem ganhou tudo aqui, perdeu comigo. O reino de Deus, o ouro refinado é totalmente diferente do ouro dessa terra, mas. E ele diz, aconselho-te que compre de mim. Tem um lugar para a gente ir. E esse lugar é o Senhor. E esse lugar, segundo as Escrituras, é o seu quarto. Quando entrar no seu quarto, fecha a porta. E o teu pai que está em secreto, que diz aqui, aconselho-te que compres de mim. Ele já está lá. Te ouvirá. E quando você orar, o teu pai que está em secreto não só te ouvirá, ele te recompensará. Aconselho-te que compres de mim. Ouro refinado. Que esse momento em que Deus balançou toda a economia do mundo, inclusive nós, possamos parar para trancar mais no nosso quarto e saber, meu Deus, qual é o real e refinado ouro que o Senhor quer para a minha família. Muita gente dentro das igrejas, com grandes riquezas, estão perdendo seus filhos para o mundo. Tem as riquezas dessa vida, mas não tem os filhos com Cristo. Que riqueza é essa, amado? Que ouro é esse? Nunca foi puro. O ouro puro nós só temos do Senhor. Aconselho-te que compres de mim. Ouro refinado. Mas ele diz também, vestes brancas, vestiduras brancas. E se nós formos olhar as virgens, cita as vestiduras brancas. Se você for olhar nas Escrituras, isso significa a santidade, a busca pura da presença do Senhor, sem artifício, sem mancha, sem mácula. E ele fala que isso também é só nele. Não é na performance que eu tenho de vestidura, não é na performance que eu tenho litúrgica, não é na performance que eu tenho na minha cabeça teológica. Tanto o ouro refinado como as vestiduras brancas é nele e tão somente nele. A volta é para ele. O tempo todo a igreja precisa aprender a voltar para ele. Ele é que tem a real palavra, a última palavra. É ele que nos dá, não só o ouro refinado, a nossa provisão, que realmente vai fazer a diferença, mas ele é que tem dado aquilo que pode tampar a nossa nudez. Nem todo o dinheiro que você tinha tampava a sua nudez. A cidade sabe quem realmente você é, tendo dinheiro ou não tendo. O único que pode tampar a nossa nudez são as vestiduras compradas, lavadas e remidas no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos perdoa. É Ele que, sabendo e conhecendo quem somos, na exatidão, nem quente nem frio, é Ele que ainda tem ânsia. Ele diz, compra de mim que muda. Eu tenho a solução para você. Eu te faço puro. Eu te faço chegar lá onde você precisa chegar. Mas você tem que vir a mim. Sem a minha presença é nada. E ele diz a terceira coisa: e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Volto a falar,
e lembrar vocês. O nosso Senhor está dando uma carta para João escrever à igreja. Uma igreja que adora o Senhor, mas não enxerga o Senhor. Uma igreja que serve ao Senhor, mas não enxerga o Senhor. Uma igreja que está fora da visão do reino de Deus, daquilo que Deus vê, como Deus vê. E ele diz: escolheram para fazer você enxergar, compra de mim. Amados, por melhor teologia que a gente tenha na face da terra, nós não estamos acima do apóstolo Paulo, em que escreve em 1 Coríntios, no capítulo 13, lá pelo versículo 7 e 8. Porque em parte nós conhecemos, por isso que em parte nós profetizamos. Ele não só diz que mesmo ele sendo um teólogo do Senhor, aquele que trouxe a revelação do Espírito, ele diz, ele afirma, e Deus deixou ele escrever: eu não conheço tudo, em parte eu conheço, e em parte eu profetizo. Só que ele não falou só ele falou nós. Porque em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. E ele diz quando isso vai melhorar, ou quando vai se resolver, é na volta do perfeito, é na volta do noivo, do grande eu sou. Quando ele voltar, ele diz: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Os estudiosos da palavra de plantão que estão assistindo, vai lá no grego, é aniquilado, não é nem remoldado, não é nem reescrito, não vai sobrar nada do que nós tentamos entender Deus, amados, porque nós entendemos segundo a nossa ótica, e a nossa ótica é só em parte. Quando vier o que é perfeito, o que nós ensinamos vai ser aniquilado, e então nós vamos receber o ensinamento direto daquele que é perfeito. Glória a Deus. Deus nunca precisou de mim e nunca vai precisar de você para alguém entender a palavra dele e as Escrituras. O próprio Espírito sopra, o próprio Espírito ensina, o próprio Espírito nos convence, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. É o Espírito de Deus que nos guia à verdade e que nos leva a orar junto com Ele, e ora em nós, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito de Deus em nós. E ele diz, para você enxergar, conselho que compre de mim. Enxergar como o seminarista do profeta, quando o exército cercou eles, falou: sem mestre nós vamos perecer, tem um grande exército lá. E o profeta disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maiores são aqueles que estão conosco. E os olhos deles descortinou, e o seminarista viu o exército de carruagens de fogo, muito maior. Colírio para que vejas o que o homem não consegue ver. Aquilo que transcende o papel e o nosso conhecimento. Aquilo que vem de revelação do Espírito para o nosso espírito. Ah, mano, isso a gente só compra dele. Não tem como você achar nos livros. Não pega no papel, entendeu? Só pega no coração. Porventura não nos ardia o coração enquanto ele ensinava as Escrituras. Aconselho-te que compres de mim. Compra dele. Quem vai ceiar com o Senhor é aquele que ele exatamente conhece quem é, mas aquele que ouve e pratica o seu conselho. É só para quem buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele diz: diz o Senhor. Não é o que eu acho, não é o que outro teólogo acha, é o que ele deixou escrito na sua palavra.
Temos que fazer a volta como igreja, para que Deus seja conosco. Nós precisamos aprender a comprar daquele que pode todas as coisas. Mas nós aprendemos a ter uma outra atitude, porque ele continua, ele não só falou, aconselho que compre de mim. No versículo 19 ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Então aqueles que ceiam o Senhor é aquele que o Senhor sabe quem é, mas que vai na direção do Senhor agora para comprar o que Ele falou que nós precisamos comprar. Mas aqueles que aceitam a disciplina do Senhor. Não ficam tentando arrumar argumentos. Não, eu sou assim, porque o que eu tenho visto nas igrejas onde eu tenho passado, por esses anos que Deus tem me feito pastor na face da terra, é que sempre tem um que é pior do que o outro. A gente sempre conhece alguém que é pior do que a gente. E quando chega para conversar com o pastor, fala assim, pastor, não, minha vida está lascada. O sincero, não, minha vida está lascada mesmo. Mas fulano, pessoal aí, o senhor não sabe, porque o senhor chegou aqui agora. Mas fulano, tem gente aí, ó, na liderança que faz assim, faz assado. Tem gente aí, ó, faz assim, faz assado. Aqui, ó, senta por ali, ó, é assim, é assado. Ô irmão, e por isso, ele se acha no direito de ficar no erro que ele tem, porque ele acha que o erro dele é menor. Deixa eu te falar, volta a ler a igreja de Laodiceia aqui, porque foi o Senhor que diz, eu te conheço, como eu conheço o outro. Eu como pastor não conheço as pessoas, mas o Senhor, o dono da igreja, conhece você, irmão, que está sentado aí na sua casa agora. E enquanto eu estou pregando, em vez de olhar para dentro e pensar assim, meu Deus, ser propício a mim pecador, já está fazendo a lista dos membros que você conhece. Nossa, o presbítero fulano tal tomou agora na cabeça. Nossa, o diácono fulano tal tomou na cabeça. É para você que eu estou falando, Zé. Eu estou falando para você. A gente fica medindo nosso pecado pelo pecado do outro. Sabe qual que é o problema do morno? É que ele fica se medindo com frio, com o que está mais lascado do que ele. Por isso que ele nunca ferve para o Senhor. Porque a medida dele não é o fervor de Deus, aonde Deus quer que ele chegue. É o pecado do outro que está dentro da igreja. Tem que mudar, irmão, no nome de Jesus. Aceitar a disciplina do Senhor, porque Deus ama. E quando Ele ama, Ele nos disciplina, Ele nos corrige. Nós vamos parar de ficar querendo ser disciplinado igual o outro. Nós vamos ser disciplinados no Senhor para a gente corrigir e mudar. A nossa medida tem que ser o Senhor e não a pessoa que está pior do que nós dentro das igrejas. No nome de Jesus. Quando Deus nos disciplinar, e Ele nos disciplina, ô gente, e não é pouco não. Aliás, talvez com você seja diferente, mas eu que sou todo lascado, é quase toda semana. A disciplina de um pai que ama. Não, meu filho, você está errado, volta para cá. Não, isso aí não gostei. Volta de novo, faz mais não. Todo pai que ama de verdade quer seu filho com sucesso, e para ter sucesso precisa corrigir do caminho errado que ele está indo. Vai não, que você vai quebrar os dentes, meu filho. E aí depois vai ter que usar dentadura. Vai não. Nós como filhos, quando somos pequenos, não entendemos nada disso. Aliás, nós só vamos entender quando a gente se torna pai. Que a gente quer corrigir e os meninos não entendem. E a gente quer ensinar e fala, meu filho, não faz não. E aí, quando chega na época da adolescência, da juventude, vocês acham que eles também sabem. E eu disse um desses dias para um deles, falei assim, meu filho, vai ter jeito, vai ter que sofrer lá fora, e lá fora é mais doído, porque não quer ouvir o pai. É assim que Deus fala conosco. Eu disciplino e corrijo ao filho que amo. Você pode andar do jeito que eu quero, ou você vai sofrer, porque eu vou corrigir. E eu vou te disciplinar, porque eu amo. E você vai ver. Talvez é a sua situação hoje. Você está em casa, todo lascado, e Deus tem mostrado aquilo onde você caiu. E esse é o momento de arrepender e voltar. Ele diz, olha aí no texto, eu te conheço, eu te disciplino. E aí ele diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Com quem o Senhor ceia?
com quem ele conhece, com quem está disposto a voltar a buscar, a comprar dele. Coisas que para o Senhor tem valor, não para o mundo. Conselho que compre de mim o ouro refinado por mim, as vestiduras brancas que eu dou, não que você acha que fica melhor. E o colírio para que você veja, o meu colírio, não o que você viu, mas o que eu quero que você veja. Compra de mim. Segunda coisa, ele fala: eu vou disciplinar, por isso arrepende-te, muda de conduta, para de ficar dando desculpa do outro. Eu estou falando com você, muda. Mas a expressão que ele fala aqui, ser zeloso, foi traduzido como zelo, é a palavra no grego zelotes, que vem da palavra zelos, mas a raiz é zel. A raiz dessa palavra não é a mesma palavra registrada em Romanos 12, versículo 11, quando fala para a gente ser zeloso. O zeloso lá é outra expressão no grego, que fala de conhecimento humano, de sabedoria, daquilo que a cabeça pode. Mas esse zelo que está registrado aqui é a mesma palavra que está em Romanos capítulo 12, no versículo 11, quando ele diz assim: sede fervorosos de espírito, é zel. Aquele que tem um culto a Deus, que é eleito e chamado por Deus, porque Paulo já descreve isso na carta dele aos Romanos, que nós não temos condição nenhuma de ser salvo a não ser quando o Espírito move na nossa direção e nos salva, ele nos resgata, ele nos convence do pecado. Então esse que é eleito do Senhor, ele tem um padrão de vida, que é Romanos capítulo 12 até o final de Romanos. Ele dá o padrão de vida daqueles que são eleitos. É assim que nós temos que andar. Em Romanos capítulo 12 fala que, no versículo 1 e 2, para a gente transformar a nossa mente, não se conformar, porque esse é o nosso culto racional. E então diz: nesse culto racional, sede fervorosos de espírito. Romanos 12, 11. Essa é a expressão que Deus usa aqui em Apocalipse, quando ele fala assim: sê pois zeloso. A palavra aqui é ferva no zelo. No zelo não é só saber das coisas da lei de cor, tem que ferver, tem que ter paixão, tem que arder de dentro para fora. Essa é a medida de Deus para a igreja, amados. Nesse culto mais ou menos que a gente vinha e fazia, que agora todo mundo está com saudade dele, mas a maioria que vinha para o culto, não podia ver um irmão chegando e a palavra falando, que ficava dando tchau, dá abraço, mexe no Facebook, no celular, vem e sai para tomar água. Que culto é esse, amado? Que culto é esse? Nós precisamos voltar a ser zelosos. Eu sei que tem muita gente que está com vontade, com saudade, mais dos cultos por causa da água da igreja, porque a água da igreja é a melhor do mundo. A água e os banheiros da igreja, eu nunca vi, é o melhor do mundo. A gente não vai o tanto de vezes que a gente vai no banheiro da igreja, em casa. Chega na igreja, dá vontade. Chega na igreja, dá uma sede do deserto Saara. Toda hora que levantar. Se a gente engarrafasse a água da igreja para vender, eu acho que nós ia ganhar dinheiro. Porque, gente que gosta da água da igreja. Talvez você está com saudade só da água da igreja. E o Senhor diz aqui para você nessa noite: eu te conheço. Eu sei que você não é frio e nem quente. É por isso que eu estou a ponto de vomitar. Arrepende-te. Muda de vida. Ser zeloso. Ser fervoroso. É para esses que o Senhor ceia. Aí é que vem o versículo 20. Eis que eu estou à porta. À porta de quem? De quem ele conhece. De quem volta e começa a comprar dele. De quem se arrepende. De quem aceita a disciplina. Aí ele fala para esse: eis que eu estou à porta. Por que é só para esse, pastor? Porque o versículo abaixo do versículo 20 fala que é aos vencedores. Ele não fala aqui para toda a igreja. Ele falou: escreve a igreja. Eu conheço você como igreja. Eu sei aonde você está, qual é a sua medida. E eu sei que você precisa voltar. Volta. Aos vencedores, ou seja, os vencedores é que obedeceu o que ele está falando. É o que coloca em prática na vida.
É a prova que realmente o Espírito de Deus o convenceu, o converteu, que o Espírito de Deus o elegeu, que o Espírito de Deus o trouxe de volta. Esse é o eleito, porque ele obedece aos vencedores, a esses que ouvirem a minha voz e abrir a porta. Eu entrarei e eu cearei com ele e ele comigo. Acho que a nossa maior preocupação hoje, mais do que se a gente deve ceiar online ou não, é quantos membros da nossa igreja que realmente vão participar dessa verdadeira ceia. Porque essa é que vai importar, mano. Se é à distância, pelo computador, se é quando alguém abrir essa mensagem, ouvir, sentir a vontade, ir lá na casa dele, se Deus amar o coração dele de arrependimento e se fizer presente ali, não vai precisar nem de mim, nem de você. A ceia mais importante da vida de alguém é quando o Senhor Jesus se faz presente, quando Ele quer estar presente nessa ceia. Mais do que a gente fazer a ceia em memória do Senhor, é o Senhor vir na ceia, porque Ele se agradou do seu povo. Eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, mesmo Ele sendo o Senhor, mesmo Ele sendo o grande Emanuel, o Todo-Poderoso, Ele espera que a gente vá até a porta e abra essa porta. Que essa noite seja um mover da sua casa para abrir essa porta. Que essa palavra possa arder no seu coração. Você possa confessar os seus pecados nesse momento diante do Senhor. Que é a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, 1 e 2 fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades, os pecados ocultos, que ninguém sabe, mas que o Senhor conhece. Eu conheço as tuas obras. Esses aí nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Vamos tirar esse momento para a gente confessar os nossos pecados, amados. Para que a gente possa ouvir a voz do Espírito nessa noite. O nosso Senhor nos chama. O nosso Senhor nos chama para ceiar com Ele. Ele deixa claro em Apocalipse 3:20: eu estou à porta e eu bato. Eu quero entrar na sua casa. Eu quero ceiar contigo, mesmo te conhecendo. Isso deveria te constranger muito. Porque me constrange. Porque o Senhor me conhece e decidiu me amar a ponto de morrer por mim. Vamos orar. Vamos confessar. Tem um momento de confissão diante do Senhor. Peça a Deus que o Espírito do Senhor entre na sua casa, que convença toda a casa de tudo aquilo que nós temos feito de errado, que tem desagradado ao Deus que conhece todas as coisas. Eu te conheço, diz o Senhor. Sei que não és nem quente nem frio. Sei que tu és infeliz. Ó Pai, nós clamamos diante do Senhor nessa noite. O Senhor nos conhece e sabe que somos pó. Que do pó viemos e que ao pó nos tornaremos. O Senhor conhece todos os dias da nossa existência. Nenhum deles escapou do teu olhar. Desperta a tua igreja, ó Pai, nesse momento. Sacode a tua igreja até ela despertar para o Senhor.
Que possamos voltar para Ti, mais do que voltar para os templos, que possamos neste momento voltar para o Senhor, que possamos reconhecer aonde estamos e que o Senhor sabe de cada lugar, dos nossos pensamentos, das palavras, dos nossos atos, das nossas omissões. O Senhor nos conhece. Traz o arrependimento no nosso coração, Senhor. Nos ajude a ser zelosos, ao ponto de ferver para o Senhor. Continue nos corrigindo no nome de Jesus. Não para, pois queremos ceiar com o Senhor. Nesse momento, ó Pai, pedimos perdão ao Senhor e suplicamos que o Senhor nos dê o privilégio de abrir a porta para que o Teu Filho entre na nossa casa, aonde o Teu povo estiver, e ceie com eles. É a nossa súplica nessa noite, ó Pai, e nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz que o nosso Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tendo tomado o pão, partido e dado aos seus discípulos, disse: é o meu corpo que é rasgado por vós. Tomai e comei dele todos. Fazei isso todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Momento depois da ceia, Ele tomou o cálice. Ele disse: cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei dele todos. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é um momento da ceia do Senhor. Um momento que você pode pegar o seu pão aí na sua casa. Você pode pegar o suco. E que nós estaremos ceiando a ceia do Senhor. Eu quero te convidar para que possamos tomar juntos essa ceia. Nós aqui presentes, transmitindo o culto ao vivo, e vocês em casa. Nós cremos na presença do nosso Deus aqui. Nós cremos na presença do nosso Deus aí, na sua casa. Nesse momento, pegue o cálice, pegue o pão. Eu vou estar distribuindo aqui para a equipe. Enquanto você vai fazendo isso aí na sua família, distribua para que todos estejam com o pão e o cálice nas mãos. Esse momento ao Senhor, consagramos a Ti, ó Pai. Em cada casa, em cada família, que hoje haja salvação no nome do Senhor. Que hoje haja reconciliação no nome do Senhor. Que hoje haja restauração no nome do Senhor.
Que a tua presença seja manifesta em cada lar, em cada momento desse culto, no nome de Jesus. Que nós oramos e abençoamos os elementos de culto a Ti, em todos os lares e aqui, no nome de Jesus. Tomai e comei dele todos. Pai, muito obrigado por esse momento da Tua presença que invade a nossa vida, a nossa casa, a nossa cidade, o nosso país, as nações, todos parando por Tua causa. Que a paz que o Teu Espírito dá, que nenhum outro dá, a paz que vem do Senhor, o amor do Deus e poderoso Pai, essas eternas consolações do Teu Santo Espírito que nos fortalece, que nos guia, que nos convence, esteja sobre o Teu povo, sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, onde estiverem. Traz um avivamento sobre Tua igreja, ó Pai. Realinha a Tua igreja com o Senhor em todas as nações. Desperta os Teus pastores, desperta as Tuas ovelhas, o Teu rebanho. A igreja é Tua. Aviva, ó Pai, mais uma vez. Faz de novo. Guarda-nos no restante dessa semana. Não sabemos o que nos espera, mas o Senhor já está lá. O Senhor já está presente lá, em cada dia desta semana. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor seja a nossa coluna, o nosso baluarte, o nosso alto refúgio, nesse tempo de tribulação, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Deus te abençoe. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o Teu sangue. Nada além do sangue de Jesus.
sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.